Vai ter que ter Agora, um pouquinho. Ah, que bom! era a minha internet que estava com problema. Eu tentava Você ligar e vê? estava bom. Mas tudo bem. Nada Pois como ter um é, amigo para ajudar a gente aqui. sempre à disposição, viu? É Isso é ótimo. importante, mesmo nesses momentos, quando as coisas não dão certo, a gente vai falar exatamente disso, né? De resiliência. A gente acabou tendo uma dificuldade de conexão, demoramos um pouquinho mais, e isso não nos prejudica em nada, porque a gente usa a própria experiência para contar daquilo que a gente quer falar, não é, professor? Por assim, tipo, ó, que nem amigo. São de amigo. Amigo são como as estrelas. Elas vêm e vão embora. Mas os grandes amigos, e você como amiga, continuam brilhando, iluminando o meu caminho para o sucesso. Isso daí. Opa, fico feliz. Para mim é uma alegria, uma gratidão, né? Você ter me escolhido para participar e a alegria de conversar com esse público. Eu amo isso, as pessoas que me conhecem sabem. E já estou vendo uns coraçõezinhos, Isso Belga que eu entrou. Então, as pessoas vão chegando. O Robson, gratidão, Robson. Robson. Seria, Um abraço, é, Robson. bacana, não é? E eu vou colocar um recadinho lá na página do Eliezer para poder o pessoal vir para cá, né? Porque o link ficou aqui na minha página. Então, para iniciar, eu não sei se todos vocês já conhecem, o Eliezer é um profissional de muito tempo de carreira, não é? Para falar dele, como os outros, eu fico até lisonjeada, né? Porque ele é economista formado pela PUC, fez pós-graduação na FGV, é practitioner em PNL, é coach, é mentor e autor de vários livros, inclusive um dos quais é o tema da nossa live, que é Resiliência, sua chave para o sucesso. E ele ainda tem outros 2 livros na área de comunicação. Mostra aí a capa de novo da Resiliência. Ah, legal. Tá ao contrário, Eliezer. Então, esse daqui. E essa é a certa, tá? Então, Depois eu dou o endereço. ele está o inverso aqui no meu papel. Ele está Então, invertido. porque É, agora tá certo aqui pra mas eu fiz gente. uma cópia invertida para poder mostrar. Ótimo, tá vendo? A gente se Ó, porque adapta. ela normal não vê, olha. Não, não porque fica invertido, não é? Exato. Bacana. E também quero falar que além dos livros, né, ele é professor, já tem muitas aulas, muito tempo de horas como educador, ele tem aulas gravadas, expert em Excel. Quando ninguém sabia fazer fórmulas, ele era o profissional mais requisitado para isso e é autor de uma dezena de e-books. Olha, gente, muita coisa para falar dele. E aí, depois, eu vou pedir para você ir lá no site dele para conhecer profundamente o meu amigo, professor e mestre, Elazier Barbosa. Muito boa Muito obrigado, hein? tarde. Agora, depois de tudo isso daí, eu vou ter que mostrar o resultado. Você me deixou no lugar difícil. Mas Seguramente fará. Vamos lá, conta pra então. gente aí. Fala um pouquinho da resiliência, né? Que é um termo que a gente já vem usando, mas nem todo mundo tem claro o que é a resiliência. Então conta pra gente um pouquinho. Olha, a resiliência, nós nascemos com isso. Todo mundo é resiliente, tá certo? É como o seguinte, todo mundo acaba andando, mas ninguém nasce andando e nem falando. E acaba falando e acaba andando. Ou seja, mas tudo bem, mas para andar, que nem aquele pessoal africano e corre pra caramba, tem que treinar. Resiliência é a mesma coisa. Você tem aquela habilidade de pegar essa força interna que você tem e ao longo do tempo melhorar cada vez mais. É filosofia Kaizen, melhoria contínua. É uma questão de melhorar. Agora, de onde que vem isso? Vem internamente. E se nós nascemos com isso, podemos então desenvolvê-la.
E essa força nos impele, nos empurra para enfrentar situações adversas, como nós estamos vivendo hoje. Porque, veja, as situações que nós não gostamos, mas temos que enfrentar, não dá para fugir do problema. Porque fugir do problema é tampar o sol com a peneira. Temos que enfrentá-la, não é verdade? Porque o problema não é o problema é como nós enfocamos o problema. Veja aquele caso interessante daquelas corridas com obstáculo. Então tem uma barreira e a pessoa pula o obstáculo. Por que que ela pula o obstáculo, a corredora, por exemplo? Porque é muito simples. Porque é o seguinte, se você transforma um problema em obstáculo e você em desafio, você pula a barreira. E a barreira mostra o caminho do pódio. Então, a cada problema que nós temos, transformamos em o quê? Em desafio. E cada desafio que nós superamos e chegamos até lá, nós melhoramos e achamos o nosso caminho do pódio. É mais ou menos isso. Perfeito. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque isso mostra a neuroplasticidade do nosso cérebro, de que nós podemos, é como um músculo, né? Ele vai ser treinado, assim como as pessoas que querem ter um corpo delineado, praticam uma série de exercícios, as pessoas também podem desenvolver outras habilidades a partir dos conhecimentos dos sentimentos e dos recursos que o nosso cérebro proporciona. Mas aí, o que aconteceu hoje conosco, né? Hoje, digo hoje, né? Há 60 dias. Houve um vírus que, de uma forma compulsória, mudou a vida de todo mundo. Exatamente. E todo mundo teve que se adaptar. Isso é resiliência? Exatamente. Na definição de resiliência, nós temos duas palavras-chave, que é a diversidade e a adaptação. A diversidade é o próprio problema do coronavírus. E o que é adaptação é exatamente essa capacidade que nós temos de o quê? De se ajustar, se ajeitar nessa nova realidade. Porque não dá para editar, não tem o problema. O problema está aí. Agora, a vida é como a moeda que tem dois lados. E por que talvez não tirarmos um proveito desse lado? É difícil tirar proveito numa situação de pandemia. Sim, veja bem. Quando nós voltarmos para o escritório, depois dessa fase toda, porque uma hora vai acabar, tá certo? O nosso chefe vai perguntar: oi, Lazier, quantos filmes você viu lá disso, daquilo, filme? Vai perguntar de filme, de série. Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Como você aumentou sua resiliência? Porque isso é importante. Nós sempre estivemos preocupados, muitas pessoas, não eu que estou há muito tempo em home office, muitas pessoas falam, como seria eu trabalhar em casa? Seria interessante, mas não há condição. Agora ele tem essa condição. Então, quando nós tivermos uma condição, temos que usá-la. Todas as oportunidades devem ser o quê? Aceitas de bom grado e procurar tirar proveito. Esta é a realidade. Nós estamos uma hora, especialmente para tratar de resiliência. É um momento que nós estamos no sistema, numa situação adversa. Tire proveito. E nós vamos depois explicar o que seria ser resiliência e como melhorar e como tirar proveito. Essa é uma realidade, como você falou. Situações adversas e nós temos o quê? Adaptabilidade, que é do cérebro humano. E nós nascemos para isso, né? Enfrentar desafio. E temos todo dia. Faz parte da vida problema. A vida é assim mesmo. Exatamente. E veja bem, uma coisa depende da outra. Eu só trabalho a minha resiliência se houver um desafio. Porque senão eu fico na zona de conforto, não é? São os desafios que nos movem, que nós chamamos de oportunidades para avaliar, reinventar-se, né? Que é a palavra do momento. E num primeiro momento, Lazier, as pessoas tiveram que ter resiliência para trabalhar dentro de casa. Mas não havia uma estrutura de trabalho. Então, mas aí que está, exatamente isso. Por quê? Não foi de repente, não foi? E o que caracteriza uma pessoa resiliente? Ela enfrentar um problema, não fugir do problema, transformar o problema em desafio e se ajustar para isso. Essa é a isso. Agora, se você está tudo estruturado, está no escritório. Agora, tem muitas empresas que estão até emprestando na cadeira da pessoa para trabalhar em casa, para não ficar com o braço cansado. Então, ou seja, tem que se ajustar.
Qual é um dos princípios importantes que nós temos hoje nessa situação de trabalho em home office? Você tem que ter uma rotina de trabalho. Quando eu falo uma rotina, você tem que organizar seu trabalho, a sua mesa de trabalho, entender que você tem hora para tomar o seu café, para almoçar, para jantar, porque a geladeira está lá sobrando. Você vai toda hora assaltar a geladeira, não vai funcionar. Você vai ter que começar a fazer um exercício físico, porque você tem que quê? Tem que ser mente sã e corpo sã. Então você vai ter que fazer um trabalho. Tem que ter todo o quê? Uma disciplina. Pronto, tá. Não vai ter um chefe batendo no seu ombro e falar, cara, vai trabalhar, fazer aquilo. Não vai ter esse chefe. Você vai ter que aprender a ser autorresponsável. E tem muitas pessoas que aprenderam a receber ordem e falar, sim, senhor, sim, senhor. Agora você vai ter uma oportunidade de aplicar, inclusive, a sua inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional é uma característica das pessoas resilientes, que conseguem entender o seu sentimento e das pessoas. E você vai ter necessidade e condições de aplicar esse conhecimento. Tem a ver com a sua esposa, com os seus filhos, com uma empresa que estivesse lá e tal. É um novo ambiente. Vamos então ver como é que nós saímos bem disso. É uma grande oportunidade. Veja, as oportunidades são assim. É melhor você estar preparado para uma oportunidade do que ela bater na sua porta e você não estar preparado. Então, hoje nós estamos preparados para ter essa oportunidade. Faça bom proveito disso. Essa é a verdade. E é muito bom você ter falado sobre isso, porque, assim, essa mudança de rotina nos obrigou a sermos chefes de nós mesmos, né? Porque nem sempre o líder estará à disposição todas as horas do dia. O trabalho mudou de jornada de horas para demanda, projetos, não é? E eu tenho que ser protagonista, eu tenho que saber tomar algumas decisões. E isso, se eu não souber ser resiliente, entender que eu estou num cenário diferente, eu posso ficar inativo. E como inativo, a empresa, o meu gestor pode não ter interesse em mim, não é? Foi onde você falou. Quais habilidades eu desenvolvi nesse período? Porque Exatamente. Se antes eu reclamava que eu não tinha tempo, agora houve tempo. Exato, exato. Então você falou uma palavra muito interessante. A pessoa vai ser o quê? Protagonista da história. Veja bem, a resiliência, ela tem uma certa história, tá certo? Enfim, a primeira fase foi uma fase física, aquela fase em que é o seguinte, em que você chega, né, aperta um objeto, uma mola, ela tem uma força e ela retorna essa energia. Tudo bem. Depois teve uma outra fase que o cara, nessa fase, a pessoa dizia assim, cara, tem que ser resiliente, trabalha, resiliente. Então ele era forçado a ter um retorno com uma mola, com uma peça. Depois passou a segunda fase, que era a fase motivacional, ele estava preocupado em resolver um problema. Você tem que resolver esse problema. Mas por que apareceu? Na terceira fase, que é a mais nova, é o seguinte, eu quero ser protagonista. Eu quero, antes que surja o problema, eu quero participar. É como aquele nosso amigo lá, que ele ficou o rei lá do surf lá. O que é ele? Ele via a onda chegar, ele se preparava, não é pego de surpresa, ele administrava a hora que ia fazer, subia na prancha e tal, administrava o problema e tinha o resultado. É assim que é o resiliente hoje na nova geração. E o cara que ele não é forçado com a mola, ele participa do projeto, ele quer também dar a sua ideia, a sua participação, não quer ser pego de surpresa. Porque a mola, o que acontece? Você aperta a mola, ela volta, tudo bem. Agora, o ser humano não. Cada vez que ele tem um processo de pressão para ter um resultado, ele, como ser humano, ele vai ter todo um problema de estresse, mas ele recupera rapidamente disso. E outra coisa, ele volta muito mais inteligente, muito mais esperto, muito autoconfiante. E qual é uma característica do ser humano quando ele faz uma coisa que ele gosta? Ele quer repetir. Ele quer repetir. Você come um bolo gostoso, você quer comer novamente. Se você faz um trabalho com sucesso, porque você enfrentou o trabalho e deu certo, o pessoal bate palma para você, fala, puxa vida, eu vou fazer novamente. E nós passamos no escritório 8 horas de trabalho, a nossa parte mais acordada é no escritório. Então é o seguinte, leve essa situação de realização, de autoconfiança para casa. Isso é muito importante, porque o trabalho que você tem, aquele ambiente que você tem de segurança, de saber qual estoque está fazendo, você leva para casa. Não fica encaixando o cachorro, batendo nas portas, não funciona. Nem é agradável, não é mesmo? Porque a gente tem que manter um bom relacionamento no trabalho e no lar.
não é? Dependemos do bom convívio. Mas Exato. você falou uma coisa aí sobre estresse. Sim. Então, resiliência, estresse são coisas diferentes? Ou Então, uma pode então, levar a outra? então é o seguinte, vamos lá. Eu vou falar rapidinho o seguinte, ó. O estresse, ele não é efetivamente negativo. Esse que é o detalhe. Não é negativo. Nós temos primeiro, o que chama eutresse. Então, assim, o eutresse é o positivo. Ou seja, no tempo das cavernas, quando o ser humano tinha uma arma alguma, ele estava sem nada, ele tinha que enfrentar algum problema. Então, como que funciona? O cérebro manda para a pessoa um hormônio, esse hormônio ele vai liberar para ele uma energia. O que acontece? A pessoa ela abaixa o corpo dela para pegar o nível para estabilizar, põe um pé para frente e para trás para estabilizar, cerra os punhos, respira mais oxigênio para o cérebro, para o coração, o cérebro, abre o olho para enfrentar. Isso aí gera o quê? Vai ter um estresse na pessoa naquele momento. Bom, e ele enfrenta. É o seguinte, mas se você repetir isso constantemente, vai fazer mal. Você vai ter chamado de estresse, que é um excesso de você ter aquele estresse que seria positivo. E depois, com o tempo, se você continuar fazendo isso, nós não temos mais dinossauro nenhum aqui para enfrentar, tá certo? Ali nunca teve, né? Então, o que acontece? Você começa a cada momento, você fica preocupado, estressado. Você vai ter a chamada depressão. E já é um problema que você vai de remédio, assim por diante. Depois, quando a depressão ainda tem mais um nível, que chama distimia. Aí já é crônico o negócio. E outro nível chama burnout. O burnout, a palavra assim, o burn é queimar, alto fora. Imagina uma vela queimando, derretendo. Isso é a pessoa, é o burnout. E temos o brownout, que é o marrom, queimar marrom. O que é? Quando os grandes computadores, eles ligavam na época da informática, a luz da cidade abaixava, dava um brown, ficava cinzento. Então, o burnout é a nível gerencial e o brown é a nível de diretoria. E os diretores não percebem que a estrela está apagando, sabe? Ele continua fazendo, mas está apagando. E do burnout, o cara realmente põe o pé na porta para entrar na empresa e começa a sentir insatisfeito e tal. Quando ele sai, fica bom. Então, assim, e as empresas procuram fazer alguma coisa para mudar isso. Durante o trabalho, para um pouquinho de trabalhar, vai jogar um ping-pong, não sei o quê. Pra você ter uma ideia, lá na Microsoft, o pessoal pode levar o cachorrinho dele para o escritório, amarra na mesa da cama dele, lá na mesa dele, o cachorrinho. E ele sai para passear com o cachorro. Eu falei, poxa, mas como é que pode pagar um cara para passear lá na Microsoft? Não, que o cérebro não para de trabalhar, ele não para de trabalhar. Então, a pessoa tem um problema, ela sai o cachorrinho para ficar olhando todo mundo lá passeando o cachorrinho, tá certo? Mas quando ele volta com uma solução. Essa é uma característica do nosso cérebro. Você tem que fazer uma parada às vezes para poder recuperar as energias. Bacana. E tudo isso vem corroborar com o assunto que eu tenho tratado ultimamente, que é a produtividade. Como que a gente faz, não é? Para ter períodos em estado de flow, que é o estado que você produz mais, e depois dar pausas para o cérebro. Porque a ociosidade, ela não significa preguiça, ela significa muitas vezes liberar a mente para criatividade, inovação, não é? E veja como os assuntos acabam somando-se. Pensando nisso, o que a gente pode falar então para as pessoas que estão agora sob eu acho que não é resiliência, estão sob um estresse da própria pandemia, da incerteza de se vão ou não retornar ao trabalho, não é? Se terão os seus postos, ou se haverá uma nova forma de contrato. O que a gente pode dizer para essas pessoas que daqui, sei lá, talvez 20 dias, nos próximos 30 dias, tem que voltar a conviver dentro das empresas? Então ela vai sair de um... Tá. Então, Lúcia, é o seguinte, olha, veja bem, o que nós podemos constatar é uma realidade, não podemos fugir da realidade. Nós estamos aqui com esse problema. Então é o seguinte, isso não vai durar eternamente. Isso é uma coisa importante. Não há mal que sempre dure, nem bem que perdure. Nós temos que entender a situação. Já passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra, passamos pela gripe espanhola, só não estamos conseguindo resolver com o dito cujo atualmente, mas tudo bem. Uma hora que talvez ele saia do poder, tudo bem, mas nós vamos chegar lá. Agora, o que acontece? Tem que entender que se você está sofrendo assim,
Todo mundo está sofrendo assim, não é só você. Todo mundo. Agora, quando nós retornarmos lá, as coisas vão ser diferentes. Ninguém vai ficar nem dando beijinho e se abraçando. Porque isso fica gravado no nosso cérebro, essa situação. O clima não vai ser mais o mesmo, vai ser diferente. Agora, diferente não significa pior. Tá? Se você fez a lição de casa, você foi um cara disciplinado, você se alimentou adequadamente, você programou seu trabalho, você organizou o serviço, então você fez a ginástica, você fez alguns cursos, leu alguns livros, você vai voltar melhor, ok? Essa é a realidade. Agora, como é que se faz isso? Você tem que entender que algumas coisas... Crise é uma palavra em chinês que tem 2 ideogramas, que é problema e oportunidade. Então, nós temos um problema, mas temos uma oportunidade. Você vai brincar com seus filhos, por exemplo, quem tem filho, vai agradar a mulher lá, quem está casado com a mulher, vai se sentir melhor, vai poder levantar e dar umas espreguiçadas, tal, não sei o quê. Pode até de short trabalhar, tudo bem, está um calor, maravilha. Então, veja bem, existem as coisas boas. Não é chegar que nem a Poliana, lá, que tudo é aquela história da Poliana, tudo é maravilha. Não, não é uma maravilha. Tem os problemas, mas também tem os pontos positivos. Então nós temos que pensar positivo. É isso que é importante. Agora, pensar positivo não significa que só pensar. Não. Então é o seguinte, fala assim, ó, eu nunca faço nada certo. Não. Meu chefe diz que nada dá certo, eu faço nada certo. Não. Esse não deu certo, mas no outro vai dar certo. Você tem que entender que é possível dar certo. Não tem aquela parte negativa. Tudo pode ser melhorado. Tem que ser a posição positiva para voltar, porque vamos voltar, mas volte melhor, isso que é importante. Você tem uma condição, você tem uma chance. Quantas vezes alguém falou, como é que você ia trabalhar em home office? Já perguntaram para mim, porque eu faço há muitos anos, é isso aí, tá certo? Ó, fiz ginástica hoje, eu faço de segunda a sexta ginástica. Segunda, quarta e sexta é esteira, eu tenho as máquinas, né? E terça e quinta é puxa-peso, eu vou fazer. Não é que... Foi o seguinte, o Harvard, que é aquele cara que escreveu um livro, a Mensagem a Garcia, e tem uma definição de disciplina que eu acho fundamental, vamos usar sempre. Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, que você deve fazer, quer você queira, quer você não queira, e tem que fazer. Exatamente, estamos hoje nessa pandemia, você vai ter que fazer algumas coisas, e você sabe o que você tem que fazer, não fica empurrando, você tem que fazer, e vamos fazer. Muito bem, e é bem isso mesmo. E essa procrastinação, que muitas vezes a gente acaba usando, né? É porque tem 2 motivos, né? O nosso cérebro, originalmente, ele economiza energia, né? Que era aquela situação das cavernas que você falou. Ele só reagia mediante um estímulo. Fora disso, o cérebro está numa condição de economia. Só que hoje nós aprendemos, né, que o cérebro, ele tem neuroplasticidade, ele precisa ser trabalhado para que a gente possa trazer respostas diferentes. Ainda que os problemas sejam os mesmos ou parecidos, e as respostas antigas não mais nos servirão. Então é por isso que, como você bem colocou, é importante que a gente esteja aberto às novas tecnologias, aos novos conhecimentos, estar bem mais preparado para o retorno, porque eu acredito que o que vai trazer ou levar as empresas para cima serão as pessoas que querem fazer, que são protagonistas, elas gostam de executar, não é? E trabalham melhor a resiliência, que são os nãos que a vida traz para a gente. Eu posso dizer também isso, que resiliência são os nãos? Quando eu quero fazer alguma coisa então, e eu recebo mais não do que sim? Veja, Lúcia, uma palavra de grande poder é a palavra não. Nós temos que aprender a dizer não. As pessoas que dizem sim para tudo, elas não conseguem fazer tudo para todo mundo. Você tem que separar as coisas. Se você é capaz de fazer isso, você faz. Vou dar um exemplo para você interessante. Vamos assumir que o seu chefe fala assim, para tudo aí, isso aqui é o jeito, vamos fazer isso daqui. É o seu chefe. E você sabe o que você faz? Fala, chefe, olha, eu estou com uma listinha aqui de 10 problemas.
onde que eu coloco esse que o senhor colocou, que você está colocando? Onde que eu ponho aqui? Em que posição? É assim que funciona. Então tem que saber falar o não, mas o não é importante, porque você tem todo mundo tem um tempo limitado. Steve Jobs falou, nós temos um tempo limitado. Então você tem que saber usar esse tempo. Se você começa a fazer tudo, você faz tudo mais ou menos. Não, você tem que ter foco. Se a pessoa não tem foco, ela atende todo mundo. Então, aí está um aspecto interessante. Nós temos o importante o importante e urgente na empresa. Se você começa a fazer sim para tudo que é urgente, por quê? Porque virou urgente. Porque você empurrou o importante com a barriga. Começou a falar sim para o urgente. É isso aí. Então, aprenda a falar não. É muito importante. A pessoa vai entender que você vai ter que falar de uma maneira que não precisa agredir. Explica para a pessoa. Fala, ó, não dá para fazer isso agora. Posso fazer depois. Não estou à altura de fazer isso. Tudo bem. A pessoa tem que ser honesta. Ninguém é super-homem. Ninguém é super-homem. Não pode fazer, vamos fazer. Né? Não estava tentando aqui fazer, não consegui. Pedi para você, você me ajudou. É assim que as coisas funcionam. Tá? Ó, não dá para fazer. Ou não dá para fazer. Então você faz. Tá certo? Sem dúvida. E vejam que esse assunto eu ensino no meu programa de coach de produtividade a falar não com elegância. Exato. Existem várias formas da gente dizer não. Mas não é o objetivo do nosso assunto hoje. Então, vamos voltar para a resiliência. E eu gostaria de você me colocasse bem de forma prática o que a pessoa tem que fazer para ser resiliente. Bom, se você fosse enumerar algumas coisas para ela aplicar. Então é o seguinte, resiliência não é uma coisa única, é um conjunto de habilidades. Tá certo? Se você é uma pessoa você aplica empatia quando você conversa com as pessoas, você escuta o que a pessoa está falando, você gosta de trabalhar em equipe, você elogia as pessoas, você escuta os conselhos, tudo bem. Então você é uma pessoa harmoniosa, você vai tendo resultado e você vai evoluindo. Porque é o seguinte, à medida que você vai vivendo, você vai aprendendo coisa. Então resiliência é uma somatória. Veja bem, resiliência é uma coisa. E resiliente é o resultado. E resiliência é o processo. Resiliência é o processo. E resiliente é o resultado do processo. Então você tem a resiliência. E você vai ser resiliente, que é o resultado do processo no longo da sua vida, do seu trabalho. Você vai aprender no dia a dia. Agora, a pessoa coloca a cabeça no travesseiro para dormir. Não aprendi nada hoje, ele não é resiliente. Nós temos que aprender, filosofia Kaizen, aprender de maneira contínua. E tem várias maneiras. Você pode aprender a parte de psicológica, a parte comportamental, a escutar as pessoas. E outra, entender que você não é o dono do mundo, que você também precisa escutar. Nós não estamos hoje da informática. Liga para o seu pai, para o seu irmão, para a sua filha, que seja, fala um pouquinho, porque a comunidade é muito importante para deixar a pessoa com a mentalidade sadia e faz parte da resiliência. Então, o resiliência é um conjunto de habilidades, não é uma coisa única, entendeu? Perfeito. Então, veja, da forma como você falou, a pessoa tem que ter uma boa alimentação, um número de horas de descanso que sejam suficientes para ela, né? Que tem gente que precisa de mais de 8, tem gente com menos de 8 horas. Ela precisa ter um convívio social, isso é muito importante, né? Se sentir amado, pertencimento, né? O pertencimento. Precisa aprender a desenvolver as suas habilidades, aquelas que ele já tem potencializadas, e trabalhar naquelas que ele ainda tem um pouquinho de dificuldade e que ele pode melhorar, não é? Porque todos nós temos a condição de todos os dias melhorar 1%. Exato, pode dar sempre. E isso dá certo. E também, é exatamente isso. Exatamente. Porque as pessoas, nós estamos, todas as pessoas, elas sofrem pressões de alguma maneira. Ou pressão financeira, psicológica, de trabalho e assim por diante. Variam. Agora, nós não podemos simplesmente, quando tem um problema, e nós pegarmos e cair e não levantar mais. Temos que resolver. Às vezes você tem uma situação, eu não estou em condição de resolver isso agora, mas eu vou estudar, vou pesquisar, vou chegar lá. Na linha dono da verdade. Mas
tem que fazer um trabalho com certo amor. Porque, veja bem, quando eu fiz uma série de cursos na minha vida, eu trabalhei com a parte de organização de sistemas e métodos, então cada trabalho que eu fazia era uma experiência para fazer um livro daquele curso. Eu marcava as coisas, anotava tal. Se você fizer um trabalho na sua vida, como se fosse fazer um curso, você ensinar alguém, você iria fazer uma resiliente. A ideia é a seguinte, você quer aprender alguma coisa, vai ensinar alguma coisa. E se você está fazendo alguma coisa, procure ver a parte teórica, prática, goste daquilo. E você vai levando. Então você vai passar ter uma autoconfiança que vai levando você. E você exterioriza para o pessoal ter uma de você, que você tem aquele assim, aquele cara gosta do que faz, quando ele abre a boca, ele fala coisa com coisa, é bacana. É assim que funciona a resiliência. É um conjunto de habilidades que se desenvolve ao longo do tempo. Muito bom. Então, a gente está falando de autogerenciamento, autoconhecimento, né? E da aplicabilidade. Mas uma vez eu ouvi que existe uma resiliência tóxica. Qual é a resiliência tóxica? É o seguinte, quando ela acontece? Não, é o seguinte, você lê em alguns artigos e livros que você deve ser persistente, você vai enfrentar um problema e ir até o fim e tal, tá certo? Então o que acontece? Se você chega e acredita fielmente nisso, vai acontecer o seguinte, você vai chegar e você vai enfrentar um problema, vai. Você vai enfrentar um problema. Grande esse problema. Caiu um pano, mas estava sujo, a sujeira. Então é o seguinte, se você enfrenta, mas se você não está preparado, o que acontece? Você torta. E você não volta mais. Então, se você não souber ao quanto você tem de condições de enfrentar um problema, está preparado para aquilo, e você insiste naquilo, vai fazer mal para você. Porque a ideia é você enfrentar o problema com uma certa habilidade, com treinamento, e dar um retorno, e ficar satisfeito. Agora, se você chega e vai enfrentar alguma coisa sem ter aquela habilidade, aquela capacidade, você vai ser um líder tóxico, né? E nós temos muitos líderes tóxicos, que não têm a habilidade, a capacidade de gerenciar a sua atividade, a sua função. Isso chama líder tóxico. E nós temos também o líder tóxico, que é interessante. Grandes empresas multinacionais têm presidentes tóxicos. O que significa? Eu até escrevi um artigo a respeito. São pessoas que é o seguinte, que ela não tem a simpatia. Ela pede uma meta para alguém para cumprir. Fala, mas não dá para cumprir. Fala, não, dá sim, vai lá. E o cara se mata lá para cumprir. E o cara tudo bem. E o presidente, o diretor lá tem um resultado. Só que está matando todo mundo. Então essa liderança tóxica, ou a resiliência tóxica, são aquelas que você extrapola a sua capacidade técnica, física, mental de fazer alguma coisa. Entende? Todo mundo tem um limite, tá certo? Mesmo um avião que esteja caindo, você fala, eu sou seguro e tal, mas no avião caindo, não vai ter ninguém ateu naquele avião caindo. Nem agnóstico. Vai todo mundo virar religioso, tá certo? É isso que acontece. Então você tem um limite, todo tem um limite. Agora, se você não sabe qual é o seu limite, você vai embrenhar em florestas perigosas e você vai ficar doente. Isso foi muito bem colocado, porque eu acho exatamente isso. Acho não, na minha percepção, existem níveis diferentes de resiliências para pessoas diferentes. Exato, uma pode lidar melhor, não é? Isso. Com aquilo e superar mais rapidamente, e outras podem demorar mais e até caírem, né, no fato de tornar-se uma doença, né? Como você explicou, uma depressão, vai para uma distimia, vai para outro burnout e daí por diante, não é? Então, a gente também tem que se respeitar e é a hora de saber dizer não, né? Quando eu posso colocar um não sem que isso me prejudique. Exatamente. E eu quero depois convidá-lo, aí você vai me assessorar, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como a gente fala o não com elegância? Porque as pessoas não sabem falar não, acabam assumindo mais do que podem fazer e a entrega delas não é uma boa entrega. Então a gente pode falar disso. Veja bem, Lúcia. Vamos assumir que você peça alguma coisa para mim. Se eu chegar e falar assim, não pode, peraí. Se você fez um pedido para mim, eu devo avaliar a razão do seu pedido.
Você fala assim, olha, eu quero isso aí porque eu estou com urgência de algo assim, assim. Aí eu vou conversar com você, aí eu percebo que não é urgência o seu caso. O seu caso não é de urgência. O seu caso é de uma satisfação pessoal de ter aquilo lá. Não é urgência. Então, à medida que eu vou discutindo com você a razão do seu pedido, podemos chamar e falar, caramba, isso aí não é bem assim. Isso que você está pedindo é muito menos do que você está querendo. Eu posso lhe fazer. Aquele não, ele agride a pessoa. Porque assim, quando você pede a coisa para alguém, você está pedindo, você conhece a pessoa, você acredita que ela vai dar um retorno. Ele fala, não estraga muitas coisas. Então discute. Por que que você acha que é importante isso para você? E quando você gostaria de ter essa situação resolvida? Isso há muito tempo vem, você tem que fazer coach com ela. Isso aqui, você tem sentido há muito tempo essa necessidade, e se ela não existisse agora, o que que você faria? Tal? Vai discutir. Aí você faz um coach com a pessoa, que é o coach que você sabe que é fazer perguntas, né? E o mentor é dar uma alternativa, um caminho para a pessoa. Já vivi aqui, é o caminho. Então você faz coach com a pessoa. Agora, você sabe fazer coach, você vai falar um não com grande delicadeza. Tá? E outra, é aquela história. Você pode até mandar o cara para o inferno, com jeitinho ele até vai e agradece. É essa a história, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Mas quando eu falo desse não, aprender a respeitar o nosso limite, nem sempre eu posso dizer não, obviamente. Mas é por isso que no meu programa, que chama Potencial Ilimitado, que é um programa de produtividade, eu falo muito de priorização de tarefas, da gente entender o que agrega valor, porque às vezes eu costumo usar a seguinte regra: se eu posso fazer em 5 minutos e você me pede, eu faço, tá? Porque 5 minutos não vai comprometer minha agenda. Tudo que vai além de 5 minutos, eu vou ter que ver o horário para fazer. Então, existem formas, eu não preciso ser desagradável. E a pessoa tem que entender que o meu trabalho é tão importante quanto o dela e que também tem uma ordem de prioridade, não é? Então, Lúcia, veja bem interessante. Se a pessoa perguntou para você para fazer alguma coisa, deveria entender da seguinte forma também. Puxa, se ela pediu para mim, porque eu tenho uma habilidade para fazer e ela não tem, eu estou sendo melhor que ela nesse momento. Segundo ponto, que ela acredita que eu seja capaz de fazer. Para mim, eu elogio, inclusive, tá correto? Agora, se ela está perguntando coisas que ela poderia fazer, por que eu não posso aproveitar essa oportunidade e explicar para que ela é capaz de fazer aquilo? Eu escrevi um artigo assim, momento de treinamento, tem, momento mágico do treinamento. É uma hora que a pessoa está com um problema, ela quer uma solução. Então, peraí, vamos discutir o problema. Vamos discutir. Ele fala, poxa vida, no fim da história, realmente eu consigo fazer isso. Então, seja, a ideia não é ficar dando peixe para as pessoas. Vamos ensinar elas a pescarem. Agora, tem pessoa que não tem essa habilidade mental de entender que pode aprender a resolver um problema. Então, aproveita essa oportunidade e coloque em prática a sua habilidade de treinamento, de explicar. Pode ter certeza que você não vai entregar um produto, vai entregar uma ideia, uma habilidade, um novo comportamento para essa pessoa. É isso que é o mais importante. Da próxima vez, ela vai trabalhar com essa ideia e não vai precisar pedir mais nada para mim. Ela vai ter condições, como é que ela faz. E para poder fazer esse trabalho, nós temos aquelas 5 palavras, que são 5W e 2H, aquela how, can, quando, tal. Aquilo lá, que até eu tenho um material que eu vou mostrar, ninguém dá para ver, né, mas só para ter uma ideia, eu fiz um material de como ser objetivo. Ele é baseado nisso aí, olha como ele é grande, ó. Tá vendo? Bacana. Tá. Então, sei lá, quando, como, por quê. E se você orienta a pessoa, ela vai dar graça, vai te agradecer. Fala, puxa vida, eu acho bacana, eu vou fazer isso também. Essa que é a ideia. Nós temos que ter uma motivação, deixar as pessoas evoluírem. Essa que é a ideia. Então, eu não falei não para a pessoa. Eu treinei ela a saber, você tem capacidade de resolver. Essa que é a ideia. Isso é bacana. Você mostrou pelo ponto de vista da outra pessoa. Mas, às vezes, eu também não conheço aquela tarefa. E eu tenho a oportunidade, ao ajudar, de aprender um pouco daquilo que o outro faz. Então, o aprendizado é de 2 mãos. Ele sempre vai atender um ou outro, a ambos, né? Desde que haja boa vontade nisso, né?
e é o processo de coaching, né? Que funciona mais ou menos assim. Você havia comentado comigo que existe da Associação Americana de Psicologia, eles passam algumas orientações, são 10 orientações sobre esse procedimento. Dá para você falar alguma coisa agora sobre isso ou não? Como fica? São 10, eu tenho a listinha aqui, eu vou dar a linha rápido, porque de cabeça. Porque é muito. No fim, ela mistura muito, tá? Aqui. Eu sei, mas tudo bem, só para a gente ter uma referência científica. Já tem, tem a forte conexão social, é uma das orientações que ele faz. Então, se você conversa com as suas colegas, com os seus amigos e tal, como nós hoje temos condições de ter, embora sistema assim, informatizado de ver uma pessoa no vídeo, é importante isso daí, tá? Então, o que acontece? Procure diferenciar-se como líderes. Agora, isso aí vai depender do treinamento. A pessoa líder, você sabe, tem umas características diferentes, tá certo? Então, nem todo mundo vai ser líder, mas tudo bem, tá? Outra, seja assertivo sem ser agressivo. Então, é o seguinte, a pessoa vai ser assertiva, ela vai ser clara, vai ser objetivo, vai ser direto, mas com uma certa educação, sem agredir as pessoas. Isso também torna essa pessoa mais resiliente, mas tem que trabalhar um pouco isso. Tanto é que eu chamo muito sobre comunicação. Isso é comunicação. Tá? Autoconfiante. Como é que se torna autoconfiante? Não se torna autoconfiante. Se você faz alguma coisa que tem um pequeno sucesso, depois você melhora um pouquinho. Então, o que é o sucesso? É fazer 100 pequenas coisas, cada vez mais vai melhorando. E você vai tendo autoconfiança. Você vai querer falar inglês e vai falar inglês. Eu não tenho autoconfiança em falar com alguém americano. Você começar devagar, você vai indo, você vai falando, aos pouquinhos. Então, autoconfiança não se consegue do dia para a noite. É uma sequência, o quê? É um processo, tá? E você consegue também. Outra, usar a iniciativa. Nós temos pessoas que são ativas e proativas. A pessoa ativa fica esperando, mandar. Nós comentamos. Só proativa, ela antecipa o que vai acontecer, correto? É desta forma. E isso também exige o quê? Uma segurança. Ninguém é proativo sem ter uma segurança, sem ter uma habilidade que permite que ele pode dar o resultado que ele está imaginando. Não espera acontecer, fica mais fácil, né? Fica na zona de conforto dele, ok? Outro, cuidado com a sua saúde física e mental. E é isso que eu faço. Então, eu tenho há muitos anos minha esteira lá, meu puxar ferro, e você tem que ter isso. Falar, puxa, mas não é legal. Bom, é o seguinte, tem coisas que funcionam assim. Se você tem que tomar injeção, não adianta uma pastilhinha. Se você tem que fazer operação, não adianta tomar uma injeção. É assim que funciona. Se você fica pensando 5 minutos na cama para levantar, você não levanta. Tem coisa que tem para fazer, é para fazer. Não é para discutir. Não é para discutir. Tem que fazer, vamos fazer. É assim que funcionam as coisas, sabe? Outra coisa, tem que gostar de desafio. Eu já falei, o que é desafio? Desafio é você ter um problema e transformar ele em desafio. Problema a pessoa para. Desafio não, peraí, eu vou pular isso. Aí transforma esse desafio. E cada desafio que a pessoa eliminando, porque tem a capacidade de resolvê-lo. Ele vai fazer um desafio enorme. E à medida que ele vai resolver esse desafio, ele vai aumentando a sua resiliência e vai chegando cada vez mais perto do pódio do sucesso. É assim que funciona, tá? Outra coisa, é a pessoa quando olha um copo de água, ele fala assim, está meio cheio ou está meio vazio? Você tem que acostumar que o copo está o quê? Meio cheio, apesar que ele está com ar também, mas tem que pensar do lado positivo. Tem que pensar, esse copo está meio vazio. Essa que é a ideia, ok? Bom, depois é o seguinte, tem que ter uma autoimagem positiva. Você tem que acreditar em você. É aquela história, como é que eu posso acreditar em mim se todo mundo fala mal de mim? Se eu abro a boca, todo mundo fala, o cara fala bobagem, cara. Se o cara fala alguma coisa, eu não entendo o que ele está falando. Eu me esforço em ler, escutar. Sabe como é que eu faço a besteira, Lúcia? Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Sim. É escrito em letras grandes. Em letras grandes, eu ponho na esteira e eu vou estudando essas palavras. Tem uma coleção disso daí para memorizar. Então, eu vejo lá no Instagram, o cara fala, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Eu sei que é do que de Rons, tá certo? Então, o importante é você cair. O importante é você cair, mas levantar. Isso aí ele falou. Então, o seu nome das pessoas. Isso é muito importante. Se você consegue estudando e você faz a parte. E sabe o que acontece quando eu faço dessa forma, Luciano?
o tempo passa rápido e eu aprendo. Tá certo? Exato. Aí tira aquela parte ruim de exercitar, porque o organismo humano é muito inteligente. Ele gera um hormônio na pessoa que torna mais gostoso quando ela faz exercício físico. Bem interessante. Ele gera isso daí, né? Bom, e outro item lá é empático. Então, veja, nós temos simpatia e empatia. Então, você é uma pessoa simpática. Eu acho você simpático. Agora, empático, aí inverte. Eu tenho que chegar entender como você pensa, poder entender as coisas, para poder nós se relacionarmos, que é através do rapport, né? Fizemos já uns vídeos aí, como é que nós podemos fazer um relacionamento. Então, se você não é uma pessoa empática, você é antipático. Você já viu a cara de muitos presidentes da República, eu não vou falar do Brasil, que estamos já cansados, vou falar do Trump. Você viu a cara do Trump? A cara de que o meu não gostou. É um cara antipático, tá sempre empurrado com aquela cara lá. Aí você vê o ex-presidente anterior. Como é que é a cara dele? Tudo alegre e tal. Quer dizer, então veja bem, para nós rirmos, para sorrir, nós gastamos menos músculo para ficar emburrado. Vamos ser empáticos. Essa é a ideia, né? E aqui está a nona parte, sabe qual é? A habilidade de dizer não, o que você insistiu bastante. Ó, tá vendo? É a nona parte de dizer não, né? E o otimismo realista. O que é o otimismo realista? Dizer, não, eu sou capaz de fazer isso. Mas peraí, fazer isso tudo bem, mas você não é capaz de fazer 10 isso. Um só você faz, 10 não vai dar para fazer. Então, sabe exatamente até onde você pode ir. Todo mundo tem condições de fazer tudo. A neurociência, a própria diz, você tem todos os instrumentos para você fazer tudo que todo mundo faz, também é capaz de fazer. Agora, talvez não no momento. Então, você tem que ter uma preparação agora para fazer mais tarde. Não assumir que você queira falar inglês daqui 6 meses para os Estados Unidos. Não vai falar agora, mas você tem condições. Então, você vai estudando um pouquinho. É uma coisa de preparação. Você não pode absorver um trabalho sem estar preparado. Você pode passar mal. Lembra aquela história assim, você tem que pensar grande? Já viu essa frase? Você tem que pensar grande? Pensa bem. Se você pensar grande, por quê? Você está preocupado em fazer bonito para alguém? Você está preocupado em pisar em cima de alguém que você é mais que todo mundo? É só de pensar grande? Pensa aí, para que você quer pensar grande? Olha, pense aos pouquinhos, como é que se come um elefante? Aos pouquinhos. O Pigmeu explicou. Eu peguei com o elefante grande e o explicador falou, não come esse elefante. Como? Aos pedacinhos. É assim que as coisas funcionam. Que é o último aqui. Possui o tino realista. Que é o 10. Muito bacana. Você sabe que eu também falo sobre isso no meu programa de produtividade, que é dividir uma tarefa complexa ou uma tarefa que a pessoa talvez nem goste muito de fazer, em tarefas menores. E aí, fazendo as menores... Sistema cartesiano. Exato. Exato. Tá. Quer dizer, funciona. Né? Se a gente souber, nada é difícil e nada é desagradável. E sim, tem coisas que são obrigatórias. Nós vivemos numa sociedade, cumprimos regras para ter a boa convivência, temos vários tipos de regras, e nos relacionamentos também, no trabalho também, e para executar as atividades também. E será muito bom se cada um puder, além de executar a sua atividade, ser também o seu dom, né? Porque aí fica muito mais fácil, que é o que nós estamos fazendo. Você falou um negócio interessante aí. Disso, interessante. E eu também. Na sociedade tem umas regras. Veja que interessante. Quando uma girafinha nasce, ela tem 10 minutos para andar e seguir a mãe, senão o leão come ela. O ser humano não nasce pronto. Ele não nasce pronto. Depois de 21 anos de idade que o cérebro do ser humano está pronto. 21 anos o cérebro. E ele tem que dar mamadeira para a pessoa, trocar as fraldas, ela vai crescendo. Agora é o seguinte, não existe almoço grátis. Não é meu amigo, mas ele é economista que falou exatamente isso. Não existe almoço grátis. Está lá marcado na capa do livro dele. O que significa? Tudo aquilo que você recebe tem um preço.
Tem um custo. Então, se você recebe uma educação, foi tratado, deu uma madeira, pagou a escola, tal, você vai ter que pagar uma hora por isso. É por isso que os jovens são contrários. Aqui, meu pai é quadrado, eu quero fazer isso aqui. Não, você tem que seguir as regras sociais. Esse é o pagamento dos jovens. Seguir as leis sociais. Até que um dia ele vai ter o filho dele, que o filho dele vai fazer a mesma coisa. Então, tudo tem um preço. Então, essas regras sociais é um pagamento que ele tem pelo cuidado que os pais dão. Porque senão fica uma bagunça esse negócio. E como é que pode cobrar? Fazendo aquilo que ele fez para manter ele vivo. Essa que é a história. Bacana. Eliezer, eu estou vendo aqui que o Reinaldo entrou, tá dando um alô aí pra gente, obrigada. Então, eu estava na live dele outro dia aí. Então, você vê como é gostoso, né? A gente prestigiar o trabalho dos amigos, dos colegas, porque cada um de nós acrescenta muito. Nós temos muitas informações, muito conhecimento acumulado, e a gente precisa, assim, compartilhar. E aproveitando, porque a gente vai chegar já nos 10 minutos que a gente tem que encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a resiliência, ou ser resiliente, nesse retorno, então, ao trabalho, né? As pessoas que possivelmente vão voltar para as suas atividades, ou não, se não voltar, e se isso demorar ainda mais, como eu me mantenho resiliente? Não é verdade? Então, e encerre da forma que você aprover e depois eu farei uns comentários finais. É o seguinte, veja bem. Primeiro ponto, a pessoa vai manter o emprego dele ou não. Esse é um ponto importante. Ele tem uma reserva financeira para se manter. Porque se ele não tiver uma reserva financeira e perder o emprego, aí não tem muita solução. Olha, não, o meu emprego, eu estou mantendo o meu emprego. O meu problema é fazer uma adaptabilidade na minha casa, a minha estrutura, ter uma disciplina para trabalhar no computador e entender as crianças e a minha esposa e tal. É isso que é importante. E outra, ele vai precisar que quando ele retornar para a empresa, o ambiente não vai ser a mesma coisa. Não tem que contar as novidades e tal, mas ele aprendeu. E cada vez que nós entramos num processo assim complicado, nós sofremos um pouco, mas aprendemos também. Então ele vai ter que aprender a ser mais do que organizado, mais disciplinado, ele vai ter que dar retorno. Ninguém vai ver o que ele está fazendo, mas tem que sair um retorno disso. Antes ele podia enganar um pouquinho, agora vai para enganar mais. Ele podia no computador, ele está brincando lá, o seu chefe, ele mudava o computador. Agora não tem mais ninguém para enganar. Ele tem que dar um retorno. Ele vai ser muito mais disciplinado quando ele voltar. Ele vai aprender a trabalhar, ele vai ser autodisciplinado. Não precisa de um chefe disciplinado. Essa é uma orientação. E ele vai também ter, e achar que é importante, começar a separar o importante do urgente. Começar a fazer um plano de organização. Ele vai ter que aprender a fazer isso, tá? E eu acho que, no fundo, vai ter um resultado positivo. Mas é evidente que o cérebro humano nós vamos sentir isso, que vai ter uma época antes do coronavírus e depois do coronavírus. Isso vai acontecer. Até se ajustar, isso aí vai ser demorado. Vai perder aquela fase da beijinho, abracinho, abraço, não sei se vai continuar. Mas é possível voltar com mais condições técnicas, com mais conhecimento, com mais segurança, com mais amor ao trabalho. É possível, se você fizer a lição de casa. Você não está em férias, você está em trabalho. Lembre-se disso, tá? Essa que é importante. Então vai ter condição de fazer isso. Porque é o seguinte, se você estuda lá, pega uns lá, o que é empatia, o que é comportamento resiliente, pega na internet bastante. Agora, pode olhar, né? Como dá vontade depois do nosso curso, tudo bem. Mas pode desenvolver o quê? Conhecimentos comportamentais. Porque é isso que funciona. Como é que se relaciona com as pessoas. E você vai ter uma grande chance em casa de desenvolver sua inteligência emocional. E sem isso você não vai ter um resultado positivo quando retornar. E você precisa muito disso. Eu acho que dá para poder manter. Eu digo o seguinte, eu estou legal. Eu faço há muitos anos isso, não tem nenhum problema. Mas tem que ter disciplina. Tá certo? Porque você pode fazer 20% do seu tempo e ver porcariada por aí na internet, mas 80%, 70% tem que ser da sua atividade. O que você aprendeu da sua atividade? Você é isso? Você é contador? O que você trabalha? Procure desenvolver aquilo lá.
tá? E para você tem que ter uma disciplina. Então o tempo é igual para todo mundo, mas alguns terão resultado melhor porque saberão aproveitar o tempo. Tenha foco, não comece a dispersar muito o que você está fazendo, não você não vai chegar a lugar nenhum. Porque se você coloca lá no Instagram, vai ver que deu certo, alguém leu, está o dia inteiro mexendo, olha, o Facebook, o Instagram e tal, é um buraco negro. Se você começar a não tomar cuidado, você não faz nada na vida. Esse é o cuidado. Tá? E você vai ser Também cobrado. falo sobre isso. Tá? Eu também falo. O Reinaldo, inclusive, colocou aqui uma contribuição dizendo o seguinte, que os pensamentos geram comportamentos que geram resultados. E é isso mesmo, é um processo. Então, vou até esticar, olha. A lista é grande, vamos ver se eu lembro de cabeça. Assim, os pensamentos podem ser positivos e negativos. Os pensamentos geram o quê? Geram emoções, coisa negativa. E os pensamentos geram palavras. As palavras geram ações. As ações vão demonstrar como você se comporta em relação a alguma coisa. E essa alguma coisa gera um procedimento que vai ser positivo ou negativo à visão de outras pessoas. E esse comportamento positivo e negativo vai gerar algo positivo ou negativo para você na sua vida futura. Então tem toda uma sequência. Começa lá na ideia e vem até você chegar nos resultados da aplicação para a prática dos pensamentos. Porque o pensamento é isso mesmo. Ele vai gerar uma linguagem, você vai acabar falando, vai acabar fazendo e vai acabar se comprometendo com o terceiro. E vai ser bom ou ruim. Depende do seu treinamento e sua má imagem. Mas eu agradeço aí ao nosso amigo. Um abraço para ele. Sempre, né? Gente boa. Quero aproveitar, porque como eu também falo disso no meu programa de coaching, esse período também é para pensar no plano B, sabe? Algumas pessoas talvez não retornem para os seus trabalhos habituais. Será que elas não conseguiram vislumbrar outras atividades, habilidades e ficaram atentas às novas demandas? Porque o mundo mudou. Então, as chamadas oportunidades também serão diferentes. Se essas pessoas que estiveram, né, em home office não repensaram nisso ou não elaboraram um plano B, fica a dica aqui agora. Você tem que ter o teu plano B, porque independente do retorno para uma empresa ou não, você pode ser um prestador de serviços para mais de uma empresa. A partir do momento que você se torna um profissional, trabalha remotamente, vai ter talvez um novo formato de contrato de trabalho, te permite desenvolver outros trabalhos. Então, isso é o aproveitamento do tempo. É mais do que assistir filmes e livros, é se reinventar para um novo modelo de negócio que virá. Não, Lúcia, olha. Sim, só para te pontuar. 5 minutos nós temos, tá bem? Tudo bem, ó. Seguinte, todo mundo tem um conhecimento que alguém pagaria por ele. Então, nada mais justo do que a pessoa pesquisar o que ela tem na cabeça dela e colocar e fazer um curso de internet, por exemplo, um livro. Então, uma oportunidade tranquila, trabalhar em casa. E quero já indicar os livros. Ele tem 2 livros sobre a origem das palavras. Eu fui contemplada com um deles. Ele conta a história, né, a origem mesmo, do porquê que aquelas palavras, frases e até algumas coisas que a gente fala, os antigos falavam assim, não é? Porque exatamente ele foi pesquisar de onde vinha isso. Ele tem mais de 60 horas, 60 vídeos gravados. Então, você pode procurar o professor Elazier Barbosa. O site dele tem vários books para serem adquiridos que estão na Amazon por preços muito baixos.
bem acessíveis, posso dizer assim, e ele quer oferecer para vocês um e-book. É só você entrar lá no site dele e baixar. Muito interessante. Eu li esse e-book antes de nós conversarmos. Então, é só você entrar lá. É www.eliazer, com letra Z, né? barbosa.com.br. Lá você vai encontrar todos os artigos de blog, encontrará os livros, aqueles que forem interessantes para você, e-books e um e-book que ele disponibilizou para você baixar